Bom dia, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazer hoje muito mais e muito melhor do que já temos feito todos os dias. Hoje é o dia que preparou o Senhor, por isso se alegre nele. É um dia especial na minha vida, na sua vida, em todas as vidas, porque estamos vivos. E isso já é motivo de muito agradecimento, né? Só de estarmos vivos já temos muito motivo para agradecer. Então seja grato a Deus, agradeça a Deus, louve a Ele, busque a Ele, porque em Deus nós temos a plena certeza das nossas vitórias. Hoje, dia 3 de junho de 2024, nós estamos aqui diante do livro de Provérbios, no capítulo 3, e eu queria chamar para nossa meditação diária o verso 21, Provérbios 3, 21, que e o equilíbrio e nunca os perca de vista. É uma coisa muito interessante, né? Que Salomão ele vai colocar aqui duas qualidades, né? Duas temperanças, dois estímulos do ser humano muito importantes, né? A sensatez e o equilíbrio, ser sensato e ser equilibrado. E é muito importante a gente pensar nisso, porque principalmente nós que estamos na liderança precisamos às vezes tomar decisões e decisões rápidas, e essas decisões elas têm que ser baseadas na sensatez e no equilíbrio. Nós precisamos de ter muita, mas muita sensatez mesmo, e muito mais equilíbrio para tomar uma decisão. Uma decisão desequilibrada pode causar vários danos. Uma decisão sem sensatez é pior ainda. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. É por isso que aqui Salomão ele dá esse conselho: não a perca de vista. Você notou que está perdendo o equilíbrio? Para, reflita, respire. É muito comum nos dias de hoje a gente, com a agitação do dia a dia, tantas preocupações, tantas responsabilidades, e a gente em alguns momentos estar desequilibrado. E isso é péssimo, péssimo. Porque quando a gente perde o equilíbrio, a gente não está perdendo somente a parte mental, a parte neurológica da nossa vida. Nós estamos perdendo o equilíbrio em tudo. A nossa vida começa a ficar desequilibrada, nossos relacionamentos começam a ficar desequilibrados, o marido já não consegue se dar bem com a esposa com o marido, o pai com o filho com os pais, os amigos e colegas de trabalho. Tudo vai perdendo a sua forma original por causa do desequilíbrio. É por isso que quando a gente pensa em equilíbrio, a gente já vai pensar logo numa balança. A balança ela tem que estar com o fiel da balança, ou seja, o centro da balança tem que estar sempre equilibrado. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, mas sempre equilibrado. Nós vemos isso na situação política do mundo hoje. O mundo, em alguns países, pende muito para a esquerda, em outros pende muito para a direita. E tanto os que pendem para a esquerda como os que pendem para a direita são péssimos. Não há o que falar. Ah, mas o governo de direita é um governo bom por causa disso, daquilo, aquilo outro. Ah, o governo de esquerda é bom por causa daquilo, aquilo outro. Mas quando a gente olha para o que é ruim dos dois, a gente vai ver que os dois são péssimos. Porque não tem equilíbrio. Tudo que é extremo, tudo que vai muito para um lado ou muito para o outro, não tem equilíbrio. E tudo que não tem equilíbrio não é bom. A gente vê esses profissionais de malabarismo, quando eles estão caminhando na chamada corda bamba, né, que eles vão passar de uma corda de um lado para o outro, eles passam porque eles conseguem equilibrar o seu corpo. Se ele perde um pouquinho o equilíbrio, acredito que todos já devem ter visto alguém andando, seja na corda bamba, ou seja, mesmo esses atletas atualmente que usam aquelas fitas para caminhar naquelas fitas elásticas, aquilo ali, quando ele perde um pouquinho o equilíbrio, o corpo começa a pender para um lado e para o outro. E se ele não recuperar o equilíbrio logo, aquela velocidade se torna muito grande e ele acaba caindo. Eu lembro uma certa vez eu fui fazer um treinamento de arvorismo e não tinha experiência naquela situação. E a princípio, olhando aquilo ali, parecia ser muito fácil. E quando comecei a passar de uma árvore para outra, um espaçamento aí de uns 20, 25 metros, a uns 10, 12 metros de altura aproximadamente, e com cinto de segurança, todos os equipamentos de segurança, mas em dado momento ali eu perdi meu equilíbrio e meu corpo começava a ir para um lado e para o outro, ficava girando de um lado para o outro, tipo um pêndulo, para um lado e para o outro. E ali a primeira coisa que bate é o desespero.
Você vê no corpo, você quase fica de cabeça para baixo ali, embora você esteja, sabe, tá com cinto, que qualquer coisa, alguém vai vir lá, vai te ajudar, mas bate um desespero muito grande, porque quando a gente perde o equilíbrio, a gente fica totalmente desequilibrado, nosso pensamento já não funciona bem, o nosso raciocínio, lógico, já não funciona bem. Então ali eu me lembrei de todas as práticas de Mindfulness, e comecei a respirar, comecei a me concentrar, voltar ao meu ponto de equilíbrio, para que eu pudesse ficar reto na corda e seguir o caminho de novo. E assim consegui, terminei o exercício sem precisar de ser tirado lá de cima. Mas o ponto de equilíbrio é muito importante para nossas vidas. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio e mantermos nele. E aí ele vai colocar também a questão da sensatez. E diz que nem o equilíbrio e nem a sensatez não pode ser perdida de vista. Nós temos que estar com ela sempre em vista. E o que é ser sensato? Às vezes a gente olha uma situação, temos que tomar uma decisão em cima dessa decisão, dessa situação, e perdemos a questão do senso, de ter um bom senso, de olhar, falar assim, mas o que o bom senso diz sobre isso? Às vezes a decisão que nós vamos tomar não é nem a mais correta, mas é a que tem mais bom senso. Ah, mas não deveria ser assim. Aí você puxa para o senso. Olha, mas veja só, se a gente fizesse ao contrário disso, vamos falar, se eu tomo uma decisão que é correta, eu vou ter esse problema. Então, o bom senso me diz isso. E vou colocar um exemplo bem prático. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, lá tinha uma regra que dizia o seguinte: se o colaborador chegasse atrasado mais de 5 minutos, 3 vezes na semana, ele perderia o benefício da cesta básica. E tá bem, ok, era uma regra da empresa para que buscasse a pontualidade dos colaboradores. E quando eu assumi essa gestão, isso já vinha de muitos anos, quando eu assumi a gestão lá, eu notei que tinha alguns colaboradores que chegavam atrasados. E comecei a levantar para verificar o que estava acontecendo. O que acontece? Onde ficava a empresa, o local onde ficava a empresa, dava aproximadamente 2 quilômetros de distância entre a BR, né, a rodovia principal, e a empresa. E a linha de ônibus que seguia dessa BR até a empresa, ela foi cortada. Era uma linha de ônibus experimental e ela acabou sendo cortada, né? O ônibus e autocarros, os colegas aqui de Portugal saberem, mesma coisa. Então ela foi cortada. E o que acontece? Aqueles colaboradores que não tinham veículo próprio, que não tinham uma bicicleta, que não tinha nada, eles tinham que descer lá e caminhar 2 quilômetros. E eu comecei a perceber que estava errado e comecei a abonar. Um certo dia um dos diretores chegou e me falou: mas por que tá assim e esse pessoal não perde? Eu falei: não vai perder porque, mas não pode, isso aí é uma regra da empresa. Eu falei: a regra é regra, concordo, mas existe o bom senso. Então o bom senso diz que não é culpa dele, ele não está chegando atrasado, ele está chegando atrasado por um problema que não é dele. Então nós temos que aplicar a regra do bom senso. E isso é muito importante nas nossas decisões diárias, nós temos bom senso. Ah, mas eu não vai punir? Como é que eu vou punir uma pessoa que não tem culpa? Pela regra, eu olhando pela regra, ele está totalmente errado. Ele chegou realmente atrasado. Porém, o bom senso me diz que não é culpa dele. Porque para ele não chegar atrasado, ele teria que perder meia hora, talvez uns 30, 40 minutos da vida dele, da rotina diária dele, por causa daquela situação de não ter mais a condução de um lado para o outro. Então, o bom senso diz que é isso. Então nós precisamos aplicar sempre o bom senso. É por isso que Salomão diz que não perca de vista o equilíbrio e o bom senso. Então que nós possamos buscar nessa semana que está começando, semana de trabalho, sermos mais equilibrados, termos mais bom senso e vivermos assim de uma forma mais aplicada ao conhecimento e à sabedoria, vivendo assim de uma forma pura, direta, honesta para com as pessoas, para que nós possamos buscar sempre o bem e o melhor, fazendo sempre mais e melhor. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela grandeza do Teu nome, pelo Teu poder, pela oportunidade que nos dá, Senhor, de cada manhã estarmos aqui falando um pouco da Tua palavra, Senhor, e trazendo um pouco de instrução, de sabedoria para todos aqueles que nos ouvem. A Ti, ó Deus, a honra, a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Que Tu venha, Senhor, abençoar a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, trazendo bênção e prosperidade em suas vidas. Que eles possam, Senhor, fazer mais e melhor diante de Ti, Senhor, nesse dia. Essa é a minha oração, Senhor, no nome do Teu Filho amado. Amém.
Então é isso, pessoal. Um ótimo dia para você, uma semana produtiva e abençoada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.